Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vocês estão bem? Vá abrindo as vossas Bíblias aí em Jeremias, no capítulo 18. Jeremias, no capítulo 18. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por confiar mais uma vez em trazer a sua palavra. O pastor Carlos nos contatou hoje mais cedo. Tinha havido um pequeno erro na escala. Saiu lá um auxiliar Fabrício, mas era a minha pessoa. O pastor perguntou se dava, e a gente tem que estar apto, né, irmãos? Jeremias 18, amém? Vamos ler alguns versículos aqui. A epígrafe do texto fala o quê? Amém. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bom aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pode sentar, irmãos. Ai, Jesus. Me ajuda aí, tecladista. Musical aí para nós. Irmãos, a gente tem uma coisa no nosso meio, evangelista Samuel, onde a gente diz assim, é uma palavra muito conhecida da igreja. Sim ou não? Mas é conhecida de ouvir ou de meditar nela? Porque uma coisa é eu ler, e a outra coisa é eu meditar. Ler, a gente lê no jornal do dia. Mas quando a gente medita, irmão, na profundidade do que a palavra quer dizer, a gente começa uma transformação de vida. Quer ver uma coisa? Quando o pregador fica aqui em cima dizendo dá glória, dá aleluia, glorifica a Deus, levanta a mão. Tem gente que não gosta porque fala de ética. Eu nunca fui muito de ética, irmão. Eu sou meio doido. Até porque no céu tem 24 velhos que ficam jogando a coroa no chão e dizendo santo. Pega a coroa, bota na cabeça e diz santo. Joga a coroa no chão e diz santo. Quer outra coisa, irmão? Não é outra coisa minha não, é Bíblia. Romanos 4:20 diz: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Isso aqui vai Abraão. Isso aqui não é coisa de pregador chato não, irmão. Quando a gente glorifica o Senhor, a gente está dizendo a Ele que Ele merece. E muitas das vezes é difícil glorificar a Deus quando a gente está no processo. E que processo é esse, meu presbítero Messias? Então, vamos ver. Jeremias é o 24º livro do Antigo Testamento. O seu nome em hebraico é Javé, o Senhor elevado. Ele profetizou durante 40 anos juízo sobre Judá e Jerusalém. E o que é juízo? Eita Jesus! É o que está voltando nos nossos dias. Estamos vivendo uma época, irmãos, aonde quando Deus usa alguém para pregar uma mensagem um pouco mais afinca, um pouco mais elevada, a gente vê os comentários dizendo que o pregador está desabafando. É um desabafo. Para que isso?
Porque na nossa cabeça, auxiliar mostrador, que Deus é aquele que é bonitinho. É aquele que tem a ética, que fala bonito, que fala aramaico, grego, hebraico, que não é coisa também. Sou formado nisso. A gente tem que tomar muito cuidado, né, irmão? Tem muita gente com voz mansa que traz Jesus com um beijo. Mas tem muito Pedro com voz forte, que mesmo tendo saído desviado da cruz, volta como pastor, presidente de uma igreja, e a primeira pregação dele converte mais de 3.000 almas. A gente não tem que tirar o homem de Deus por aquilo que ele mostra ser. É pelo seu testemunho de vida. Amém? Estou só na introdução. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jeremias profetizava juízo, enquanto os outros profetas diziam: você vai vencer. Isso é mentira. Porque nós não vamos vencer. Nós já vencemos. Nós não somos vencedores. Somos mais que vencedores. Nós, os crentes, somos o único povo da terra, evangelista Samuel, que entramos numa batalha já vencida. Porque foi Jesus que venceu ela por nós. E talvez essa noite você esteja em um desses processos do vaso. Porque é muito bom estar na casa do Senhor quando tudo está muito bom. Quando tudo vai bem, quando o celeiro está cheio. Quando a família dá uma bênção, os filhos da igreja. O casamento está uma maravilha, quando a bancada dá uma bênção. É bom chegar aqui e dizer que Jesus é bom. Mas, quando entramos em um processo, para que sejamos vasos perfeitos diante do Senhor, isso dói, isso machuca. E eu vou te explicar por quê. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce. Parece até contraditório para ficar de pé ou agradecer. E agora? Que mistério é esse? Porque para ouvir, irmãos, a palavra do Senhor, é necessário que ele coloque o homem de pé, para ele entender que é preciso ele descer. Jesus está comigo, irmão. Se liga, viu aí? Amém? Não assusta não, a trombeta vai ser basicamente assim. Vai tocar, só vai ouvir quem é salvo. Levanta e desce. Para ouvir, Deus manda ele levantar. E para receber, o Senhor manda ele. Tem descido aí, crente ou não? Ou só tem usado o teu tempo para fazer aquilo que não agrada ao Senhor? Tem descido ou não tem descido? Eu não estou falando aqui, irmão, de oração de fariseu, onde eu oro 10 horas por dia, 3 horas por dia, 5 horas por dia. Não interessa para o Senhor quanto tempo você ora. O rei Zedequias orou 30 segundos, virou a cara para a parede, o Senhor mandou o profeta voltar e disse: vai lá e acrescenta mais anos de vida. Para Deus não interessa o tempo, para Deus interessa a entrega. E qual é o primeiro processo desse vaso que Jeremias viu lá na casa do oleiro? Ele desceu lá e foi ver algo para que o Senhor revelasse a ele. E quando ele chega lá, o primeiro processo do vaso é a escolha do barro. E a gente fica, irmão, com essa coisa, mas eu vou falar logo, Jesus.
Olha o molho aí, tu está de molho, irmão. Tem quanto tempo que Deus disse que ia salvar lá, ia fazer cá e até agora não chegou? É o tempo. É o molho. E perceba que para estar de molho é necessário estar dentro da água. E quem é a nossa água? Foi cantado aqui essa noite. Que ele tinha um homem judeu junto ao poço. Eita, esse homem judeu é maravilhoso demais. Passando pelo processo do curtimento, agora vem o molde. Aí dói, irmão. Aperta o cinto que a gente vai chegar lá. E o que é o molde? É eu sair de uma forma para outra forma. E isso às vezes vai doer. Porque eu sou desse jeito, ninguém me muda. Pau que nasce torto nunca se endireita. E no molde auxiliar Machado, o oleiro pega e vai ajustando dentro da forma do jeito que ele quer. Porque a Bíblia diz aqui em Jeremias 18 que o vaso se quebrou onde? Na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Na minha Bíblia não diz que foi o oleiro. Quem se quebrou foi o vaso. Esse molde, irmão, vai colocar a gente em um perfeito estado para que possamos entender que é Ele que está no controle. E esse molde, ele tem dois processos. Quer saber qual? O interno e o externo. Quando a gente vem para a ceia, a gente fica com essa coisa na cabeça que ensinaram para a gente a vida inteira. Que na semana da ceia, evangelista Samuel, eu preciso me preparar para ceiar. Olha que loucura. Se isso acontecer, se isso é verdade, a ceia não. Porque não sou eu que me preparo para a ceia, é a ceia que me prepara. E como assim, Rodrigo? Ela me prepara de dentro para fora. Para quê? Para que eu lembre do sacrifício de Cristo. Mas se Ele me prepara, auxiliar, de dentro para fora, alguma coisa externa tem que aparecer. E a gente está preocupado com o cabelo. A gente está preocupado com roupa que vai para o culto hoje. E a gente está preocupado como que eu vou cantar, se é eu que vou solar, se é eu que vou me apresentar, eu não recebi a oportunidade, eu não fiz aquilo, ninguém está me vendo. Calma, é um processo. É o processo do barco na mão do oleiro, não tem como fugir disso. Isso dói, isso machuca, porque a gente quer, irmãos, que as coisas sejam do nosso jeito. A gente quer que o processo seja atropelado, chegue logo lá na frente, não pode. Porque todas as vezes que atropelamos o processo, o vaso se quebra. E aí o que acontece? Tem que voltar para a roda de novo. Ele voltando para a roda, ele volta para o primeiro processo, que é a escolha do barro, o amassar do barro, o curtimento do barro, e volta para o molde. Uma mensagem mais light essa noite, tá, irmão? Deixa eu virar a folhinha aqui. Quem está entendendo a mensagem, irmão? E agora a melhor parte. Depois desse processo todo, que ele é tirado do molde, o barco é tirado do molde, ele vai para o fogo. E no fogo, ele precisa ficar um tempo. E quando ele está dentro desse fogo, o oleiro abre a porta da fornalha e com um pedaço de ferro na mão, ele bate na borda do vaso. Eita! Às vezes é necessário Deus dar umas pontadinhas na gente, irmãos. Já foi falado aqui pelo nosso evangelista Samuel sobre o freio do cavalo. E quem anda a cavalo sabe que se soltar demais a rédea, duas coisas acontecem. Ou você cai e tem algum acidente forte, ou cai você e o cavalo. Imagina você já está dentro do fogo, porque existe dois tipos de fogo na vida, tá? Existe o fogo de Deus e o fogo estranho. Cuidado! E o fogo de Deus é aquele fogo que queima fogo. Eita, que mistério, né? Já viu isso? Fogo que queima fogo?
atrás de profeta para escutar Deus falar, Deus falando aqui. Está aí ligando para um, ligando para outro, dizendo: tem uma palavra de Deus para mim essa noite, eu tenho, está aqui. Você está passando pelo processo do oleiro, é por isso que está doendo, é por isso que tem noites perdidas de sono, é por isso que você está dizendo: eu vou parar, eu vou desistir, mas o Senhor está dizendo: calma, meu filho, é um processo. Eita Jesus! Ai meu Deus, eu estou no fogo e o Senhor vem e me bate, por quê? Ele repreende e castiga quando ele ama. Quer ver outra coisa? A gente acaba logo com essa falácia que Deus não bate na igreja. Salmo 23, tem uma parte do Salmo que diz assim: o teu cajado e a tua vara me consola. Sim ou não? Ou eu estou inventando? É um instrumento, o cajado. A parte de cima é para puxar a ovelha e a parte do meio, que é a vara, é para bater. E aí, irmão, vai reclamar se o papai está batendo no filho? Que é coisa que hoje em dia ninguém faz mais, né? Não pode. Nem pode mais. Não, meu filhinho, meu netinho, aí, irmãos, Deus que tem misericórdia. Deus aparece para Abraão e diz assim: Abraão, não chegar comigo, amigo. Depois de Isaac, a gente não conversa mais. Depois de Isaac, muita coisa mudou. Pedimos um milagre, pedimos, quando a gente recebemos, esquecemos do dono do milagre, e o Senhor disse: eu quero o menino. E agora? Já percebeu, irmão? Muitas das vezes a gente ora, pede um milagre, o milagre acontece, a gente joga fora. Cuidado. Mas vamos continuar. E o sexto passo, o sexto processo. Quer saber mesmo, irmão? É a lixa. Eita. Quem sabe o que é uma lixa aqui? Levanta a mão. Uma lixa de unha, lixa de madeira, lixa de ferro, lixa do que for. Para que serve essa lixa? Para a gente dar forma àquilo que a gente quer, da forma que a gente quer, sim ou não? E no lixamento é onde tira as últimas impurezas. Tira os últimos catombos, como diz aqui no Nordeste. Tira as últimas imperfeições. Porque a gente acha, irmão, que estamos bom. Eu vou estar tudo indo, eu participo de um grupo. Eu vou para os ensaios. Eu prego, eu ensino. Eu venho para o ciclo de oração. Você não me chama, eu vou participar de um culto na casa. E para a gente tá bom, a gente acha que é muita coisa isso para Deus. Ai, mas a gente está tão longe. E o lixamento muitas das vezes ele arranha. E no lixamento muitas das vezes ele machuca. E no lixamento muitas das vezes não fica do jeito que a gente quer. E no lixamento muitas das vezes pega na ferida. E quando pega nessa ferida arranha, machuca e sangra. Porque não somos super-homens. Não somos super-obreiros. Não somos. Sangramos, choramos, nos alegramos, temos perdas, mas a vitória é certa em Jesus. E depois desse vaso pronto, o que acontece, irmão? Deixa eu dar um exemplo aqui dessa girassol. Digamos que isso aqui seja um vaso. Não está bonito aqui, ó, na aplicação? A girassol, mesmo sendo artificial, está dentro. Está bem bonitinho. Não está? Mas esse vaso também serve, antigamente, servia para guardar água, pão, azeite, farinha. E todos esses elementos, irmão, não está na Bíblia porque é bonitinho, não, tá? Tem tudo um significado, mas não dá tempo, embora passa muito rápido, misericórdia.
Em Efésios, capítulo 4, verso 11, tem a diversidade dos vasos. Em Atos 9,15, o vaso é escolhido. Em 1 Coríntios 6, 19, o vaso que é morada do Espírito Santo. Tem sido esse vaso que é morada do Espírito Santo? Tem perguntado para ele: Senhor, as minhas atitudes têm te alegrado? As minhas amizades na escola, no trabalho, na rua, têm te alegrado? Porque muitas das vezes, irmão, Deus quer tirar algo da nossa vida para que a gente prospere, e a gente continua segurando. Às vezes é necessário abrir mão, mesmo que vá doer, para não atrapalhar a nossa vida ministerial ou espiritual. Não ligue de perder coisas, pessoas, porque o que não serve para você edifica a tua fé lá na frente.